Eu tô meio conturbado aqui hoje, pode ser que eu tenha que dar umas saidinhas assim. Não tem problema. O bom do nosso bate-papo desse registro é que ele é assim, espontâneo. A gente já está gravando aqui, entendeu? Mas estamos falando aqui, ó. Se sair porque fez barulho e tal. O Vitor disse que ia chegar no horário certo, atrasou, então provavelmente vou ter que descontar ali no cartão de ponto dele no final do mês. Já comuniquei você que o pessoal do RH está me pressionando, mas é isso aí, né? Pela 26ª vez, cá estamos para falar das notícias da semana aí, meus amigos. E que semana, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, né? Vamos repetir aí a rotina da semana passada. Vamos falar de eleições americanas que ainda não acabaram, né? Pelo menos ainda não temos oficialmente um vencedor. E depois a gente fala das eleições municipais. Eu estou sentindo cada dia mais que eu realmente perdi aqui no nosso bolão. Mas eu queria as considerações de vocês sobre as últimas notícias ou não notícias da corrida eleitoral americana. E aí, Xará? Ainda tem. Já podemos considerar o Biden vitorioso ou ainda tem uma briga aí? Perdeu, né, Playboy? Acabou. Perdeu, Playboy? Acabou já. Alea Jacta Est. Ah, sim. A hora que o Boris Johnson cumprimentou o Biden, acabou, né? Porque, pô, né, seria o cara que poderia eventualmente e tal. Isso que eu queria pesquisar. Algum chefe de Estado cumprimentou o Al Gore? Não, né? Porque na época, não, porque, né? na verdade, não me lembro. Não, agora eu tô fazendo. Agora eu fiz uma confusão, porque na o verdade. Al Gore não, né? O Bush ganhou, o Al Gore questionou, né? Mas quando o Al Gore questionou, será que já tinham cumprimentado ele? Mas esse é um tremendo indicador, né, Xará? Eu acho que sim. Esse pessoal não ia dar não ia correr esse risco, né? Angela Merkel, enfim, difícil. Netanyahu, pô. Exatamente, Netanyahu. Que referência, hein? Pois é, pô, o cara que tem mais a perder com o Biden, enfim. É verdade. Né? Opa, o nosso amigo Victor chegou aqui. Peraí, deixa eu adicionar ele aqui. Vou ter que comunicar ele aí que nós vamos ter que descontar do salário, né? Mas tudo bem. Mas então, Xará, você acha que não tem mais jeito, né? Já era. O Trump pode resmungar, falar, dizer que teve fraude, mas não teve. Fala, Vitão, tudo bem? Será que o Vitor está nos ouvindo? Travou, congelou. Travou. Espero que ele não tenha batido o carro de novo, né? Não. Agora ele tá em casa. Meteu um gel no cabelo, hein, bicho? E lá, ó, tá bonito esse telhado. Deu uma caprichada no telhado aí, hein? Será que ele. Bom, acho que ele. É um evento especial, né? Ah, é verdade. Ó, o Victor, a única coisa Voltei que eu tava. Aqui para residência. A única coisa que eu estava comentando com o Rodrigo, infelizmente eu tenho que comunicar com você, que o pessoal do RH mandou aqui uma notícia, que eu vou ter que descontar aqui na folha de pagamento atraso, mas o Rodrigo entendeu, sabe que não é culpa minha, mas eu vou ter que descontar, tá bom? Mas isso não é problema, né? O importante é que a gente tenha você aqui conosco. Hoje, finalmente, superou uma etapa profissional aí difícil, mas graças a Deus. Aliás, o seu ano já acabou, diferente de nós, próprios imortais, né, Vitor? Meu ano já acabou. Que beleza. Feliz 2021 para vocês, eu já estou nele. Tá certo. Bom, eu estava perguntando aqui para o Xará se ele achava que a eleição americana já estava finalizada, se não tem mais volta. Ele disse que sim. O que você acha, Rodrigão? Já era? Não tem mais choro nem vela? Já era, perdi na minha aposta. Felizmente não apostei com ninguém, eu só apostei comigo mesmo. Certo. Então eu perdi para mim mesmo. Não posso dizer o mesmo, infelizmente. Então. Cara. Assim, a eleição estava ganha em janeiro, fevereiro. A pandemia foi muito bem aproveitada pela oposição. O sujeito também não ajuda muito no seu discurso, na sua retórica. Ainda assim, né, o oponente não era lá aquelas coisas, então eu achava que tinha uma chance pela incompetência alheia, né? Mas não foi isso que aconteceu. A população americana preferiu o Biden, né? É verdade. Aliás, eu até compartilhei no nosso grupo hoje uma matéria do Partido da Causa Operária. Sensacional, pô. Eu conquistou meu coração, né? Ô, Cleveland, você como um dos vitoriosos do nosso bolão, né? Pelo menos por enquanto, também acha que não tem mais volta? Já era?
Eu tô só esperando você apresentar a fantasia de pato, que você falou que Porra, ia você não pode, aparecer assim em público você com a não pode, fantasia de pato. você não pode revelar bastidores, entendeu? Porque eu realmente estava ali na expectativa de fazer uma vítima nessa eleição. Eu sou chato pra caramba. Quando eu pego no pé, mano, né? Só para você ter ideia, eu tenho no meu currículo, por exemplo, um cara que eu raspei o cabelo dele numa corretora que eu trabalhei, ao som daquela música que foi tema de uma novela que a mocinha tinha leucemia e um dia ela raspa o cabelo, né? E, pô, foi uma cena emocionante, marcou toda uma geração, vocês devem se lembrar. E ele, corintiano, tinha perdido para o River, eu apostei o meu bigode contra o cabelo dele. Ele tinha um carinho por aquele bigode, por aquele cabelo, era bonitão assim, o cabelo dele Opa, que nem como é do que é? Vitor. Peraí, tinha pelo bigode? Pelo teu É, bigode? Como é que é? eu apostei o meu bigode contra o cabelo dele. Mas você Né? falou que tinha um carinho pelo bigode. Não, Achei estranho esse negócio aí. não. Eu sou Bambi, mas não é o caso. Ele tinha, na verdade, um carinho pelo topete dele, era uma cabeleira assim bacana, e eu raspei na mesa da corretora. Pô, foi lindo, cara. Então eu sou um cara chato pra caramba quando eu ganho aposta e pago o preço quando perco. Então você acha que não tem mais volta mesmo, né, Clima? Não, Já era. já foi. Vai ser encheção de saco, mas já foi. Tá todo mundo reconhecendo, já perdeu. Sem chance. Ô, Victor, o seu tá no mudo, a bola tá contigo, diz aí. Já deu Biden, não tem mais volta? Eu acho muito difícil reverter, né? Você precisa de uma tempestade perfeita, uma reversão em vários estados. Se fosse um estado só, como foi no ano 2000, né, que era o estado da Flórida, eu 1000 votos para lá ou para cá faria diferença, mas não é o caso. São 4 ou 5 estados em que ele precisa que a mesma situação aconteça. Acho muito improvável. Quase zero de chance, na minha modesta opinião, apesar de não estar muito a par do que está acontecendo lá em todos os detalhes. Mas acho que a fatura está dada e você perdeu uma aposta. Infelizmente eu sou obrigado a concordar. O que eu tenho visto, né, das pessoas que dizem que, mesmo que constatado alguma eventual fraude ou um erro de recontagem, isso não seria na ordem de grandeza suficiente para reverter o quadro. Contudo, eu acho que seria um bom elemento para uma narrativa. Hoje eu li só de manchete, não tive tempo de ler o conteúdo do artigo, né, falando que o Trump já prepararia a candidatura para a volta dele em 2024, o que seria algo inédito na história americana, porque quando você se reelege, você não tem como voltar, porque a Constituição não permite. Mas, em tese, uma vez você fez um mandato só, perdeu, ele poderia voltar. Mas, historicamente, a gente sabe, né, que um candidato republicano ou democrata, uma vez que passa pela presidência, politicamente ele morreu. E mesmo tendo chegado na corrida, a gente não tem o caso de um candidato que concorreu 2 vezes, como acontece aqui no Brasil, né? Veja o caso da Hillary, né? Concorreu ali, acabou, já era. Então, assim, realmente o cenário absolutamente mais provável é que Joe Biden mantenha esse status de presidente eleito, que ainda não é oficial, vai ser lá no meados de dezembro, mas realmente o Trump vai ter que rebolar, apresentar muita coisa, apesar de que já existe em curso, né, autorizado pelo Procurador-Geral lá dos Estados Unidos, uma investigação para apurar essas denúncias. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos passar aqui, vamos baixar nossa bola. Agora, essa hipótese que você aventa aí, Marcelo, dele voltar como candidato depois, seria péssima para o Partido Republicano, na minha opinião. Eu não li o artigo, mas acho que foi um artigo. Me falta aqui o nome do jornalista. Depois eu vou compartilhar entre a gente. Eu acho, né? Porque é sinal de que o partido está muito dependente de um nome só, né? Eu acho que não seria. E olha só, Marcelo, com alguns colegas meus que fazem parte do Partido Republicano nos Estados Unidos que eu conversei, nem eles querem a volta do Trump. Assim, a discussão interna é muito forte lá. E tem uma restrição forte ao nome dele. Mas também tinha na época das primárias lá, e no final das contas ele atropelou todo mundo e levou, né? Isso a gente também não pode deixar de levar em consideração. Bom, vamos baixar um pouco a nossa bola, que a gente nem está podendo ir para os Estados Unidos, mesmo que quisesse, né? A não ser quem tem green card. Eu que tenho agência de turismo, estou bastante feliz por causa disso. E vamos voltar aqui para a Vaca Fria, falar da nossa tragédia, do nosso circo de horrores municipal.
Em relação às eleições municipais, parece que o Bolsonaro deu um tiro no pé, né? De se meter aonde não precisava, né? E com isso vai ser atribuída, vai ser associada a ele uma derrota de vários candidatos que, tendo o apoio dele, não conseguiram reproduzir o sucesso nas disputas locais. Um fenômeno que provavelmente vai se repetir aqui, né? A gente tem o Bolsonaro apoiando o Celso Russomano, que é aquela âncora de sempre, né? Começa lá em cima e termina lá embaixo. Mas a grande surpresa, se é que vai de fato se confirmar, é o Boulos aí dividindo o segundo turno com o bom moço Bruno Covas. E aí, Xará, o que você acha dessa eleição municipal? O Boulos já está no segundo turno com o Covas? O Boulos, ele, como previsto, está pegando o voto útil dos petistas, né? Então, o Tato vai desinflar. O PT não tem só isso de votos em São Paulo, né? O PT tem uma máquina muito forte e não é um candidato de 5%. Então, claramente, o Boulos está pegando os votos dos petistas. Você acha que pega mais até domingo? Acho que sim. Eu acho que a única chance dele ficar de fora é os bolsonaristas abandonarem de vez o Russomano e migrarem para a França, que eu acho que não é uma hipótese a ser descartada, né? Acho que para não ficarem entre o Dória e o Lula, né, no segundo turno na cidade de São Paulo. Eventualmente, um voto útil no França poderia ser plausível, não sei se o suficiente para tirar o Boulos do segundo turno. E aí, Vitão, qual que é a sua aposta na eleição municipal para o segundo turno? Eu ainda estou apostando no Márcio França como o cavalo que vai dar aquele sprint final e ultrapassar o Boulos. É isso que eu espero, inclusive. Mas isso é isso que eu ia perguntar. Você acha isso? Ou é mais um desejo? Não. Eu acho. Não, é um desejo misturado com uma possibilidade. Eles estão tecnicamente empatados. Sim. Eu acho que essa pesquisa tão pulverizada. Só deixa eu dar uma bronca aqui. Espera um pouquinho. Tá. O bom do nosso bate-papo é isso, né? A gente está junto aqui. É a naturalidade. Passa gatinho, tem o parceiro que está de férias na prova, está de férias na praia, né? Tem o esporro na molecada, é uma beleza isso aqui. Isso que é legal. É isso que é diferente, é isso que é bom. A gente, de vez em quando, tem até o Cleveland revoltado, né? Esses dias aí, pô, falei, esse Cleveland que o povo gosta. Mas diga lá, Vitão. Falou palavrão, hein? Pô, ele falou palavrão, Cleveland, eu guardei. Se fosse um mulambo que nem eu, tudo bem, mas, pô, o cara é um dinamarquês, né? Eu falei, ó. Não, filho. Tá pensando que foi ele. Não foi você. Não foi você. Sensacional. Estão sendo derrubados. Sensacional. Mas diz aí, Vitão, volta lá. Então você acha que o Márcio França tem chance? Não, eles estão empatados tecnicamente. É uma eleição muito pulverizada. Tem muita gente que talvez nem tenha parado para pensar e dar exemplo daquelas eleições para senador. E tem muita gente que não vai votar. Porque não precisa, porque tem Covid, etc. Acho que vai ter um índice de abstenção recorde. No final, pode ser que ele tenha chance ainda. Eu espero... Apesar que se o Boulos for para o segundo turno, eu vou achar engraçado ele tomar uma coça. Pensei nisso também hoje. Falei, não vai ser legal ele perder assim grandiosamente no segundo turno. E aí, Cleveland, qual é a sua... Perdão, Vitor, eu achei que você tinha concluído. Eu até estou pensando em fazer um voto útil no Márcio França para ajudá-lo. Pô, não faz gosto dele e tal, mas o meu voto não vai valer nada mesmo, porque o meu candidato não tem um candidato. Talvez eu vote no Arthur Duval. Opa! É o único que eu sou capaz de votar. Eu também. Mas assim, de repente faço um voto útil para tirar o Boulos do segundo turno. Pode ser, eu estou pensando nisso. Vou decidir na hora. E aí, Cleveland, o que você acha? Eu estou torcendo para vocês votarem nesse cara aí, porque vai ficar na frente do PT, né? Vai ser engraçado ver toda essa turma na frente do PT. Vai ter. Se eu fosse eleitor de São Paulo, já adianto aqui, seria o meu voto. Vou falar disso aí depois. Mas diz aí, Cleveland. Não, eu não sei se eu não descartaria, não. Vocês estão falando voto útil do Bolsonaro no França. Porra, mas justo no França, gente, parece que o povo não conhece o França, não sabe quem que é, o que ele faz, o tipo de populismo que ele faz.
Eu acho mais provável que você tenha um voto lá o que aconteceu com o Dória, né? O pessoal resolva acabar isso no primeiro turno, jogue tudo para o Covas para resolver isso de uma vez e matar a história, né? Não acho difícil isso, não. Mas, enfim, se eu tivesse que apostar, hoje, eu acho que é bem provável que vá Covas e Boulos mesmo. Apesar de que eu acho que tem uma chance ainda do Russomano ir para o segundo turno. Muito pequena, eu reconheço, mas eu não descartaria, não. Por quê? Só para completar, por que eu acho isso? Porque pode ser que os tais dos bolsonaristas que vocês falem se animem a, de fato, ir para lá, correr para salvar, e os demais eleitores resolvam deixar de lado, não acho importante a eleição, coisa do tipo. É que os bolsonaristas já estão no Russomano, não tem mais nenhum bolsonarista que não esteja votando no Russomano hoje. O que ele desinflou foi do povão que tinha o recall dele exato, identificou quem é, como sempre, né? Na verdade, sempre acontece isso. Então, eu acho que a questão é se os bolsonaristas eles desembarcam do Russomano, esse é o ponto. E aí, Rodrigão, o que você acha? Eu não estou acompanhando muito a eleição de São Paulo, né? Então, tá perdendo porra nenhuma também. Não estou muito familiarizado aí. Então, não tem muito o que falar. Ninguém vai falar do Rio, não? Não entendi. Ninguém vai falar do Rio, não? Desculpa, Rodrigo. Bom, então já que o Rodrigão está tão ausente aí da eleição municipal, e é fácil de entender por quê, eu acho que não é só ele, né? Porque realmente é um show de horrores. Bom, eu particularmente, se fosse eleitor na cidade de São Paulo, votaria no Arthur Duval, porque, exceção feita a ele, né? Acho que está tudo muito para a esquerda, então, ainda que jovem, empreendedor, talvez não tivesse grande experiência para dirigir a cidade, o que talvez seja até uma vantagem, né? Quando a gente vê os caras supostamente experientes aí, eu acho que seria uma grata surpresa, mas eu acho que está muito mais no campo do desejo do que outra coisa qualquer, né? A única vantagem que eu vejo do Boulos ir para o segundo turno é a gente ver ele quebrar a cara e perder, porque não ganha mesmo. E hoje eu comentava aqui no grupo, quero compartilhar com vocês e com quem vier ver essa gravação desse nosso bate-papo, né? Como às vezes a gente elabora teses, tenta entender as coisas, elas são simples, né? Dona Isomar, minha mãe, uma mulher já quase de 80 anos, simples, ela me saiu hoje com duas pérolas, né? A primeira delas eu não gosto desse pessoal do 5, eles tapeiam muito o povo. O 5 é a Rede Globo, né? E a outra coisa que ela falou que para mim foi elucidadora e que o Marcelo acabou comentando comigo, que a mãe dele também falou a mesma coisa, a minha mãe virou assim, estava vendo a propaganda eleitoral e ela falou: mas como esse povo fala, todo mundo fala mal um do outro, xinga, o único que não faz isso é o Covas, o único que não faz isso é o Bruno. Ela nem falou Covas, ela falou Bruno. Então, assim, aquilo ali para mim foi tão revelador, né? Eu falei, a gente fica pensando, elucubrando, quer dizer, o cara tá ali na posição de prefeito, tá ficando na dele, tem essa figura um pouco fragilizada ali pelo lance da doença, né? Eu acho que isso explica aí, né, mesmo ele tendo criado aí congestionamentos artificiais, essas medidas absurdas, o rodízio lá, né, fazendo com que durante a pandemia, nesse teatro de horrores, não é de se estranhar que ele já tem um lugar dele garantido no segundo turno. Eu torço que o Arthur Duval consiga chegar lá no segundo turno, mas é muito mais torcida, né? Só uma observação aí, Marcelão, esse negócio aí do Boulos. Acho que cada candidato ele se propõe a um objetivo dentro de uma eleição, né? Tem poucos que realmente têm o objetivo de ganhar. Tipo Fórmula 1, né? O cara tem um objetivo. Acho que o objetivo do Boulos é ir para o segundo turno. Acho que ele não tem ilusão de que ele vai ganhar a eleição. Sim. Ele indo para o segundo turno já é uma grande vitória. Sem dúvida. Por isso que, para ele, né? Como sim, claro. o pessoal, enfim, nunca conseguiram fazer nem de perto isso, né? O pessoal era 2%, 3% e olha lá. Pois então, e no campo nacional, quer dizer, isso é uma mensagem para o PT muito importante, né? Sim, então, eu acho que esse é o jogo dentro da esquerda. O PT perdeu o protagonismo, né?
dentro da esquerda, né? E cada vez mais. Mas eu acho que a esquerda, em geral, de certa maneira, pelo menos essa esquerda mais à esquerda, vamos dizer assim, porque hoje, quando você soma nas pesquisas PSOL, PT e PCdoB, você chega a 20%. Então, acho que também aí tem um número uma redução bastante significativa daquele 1/3 que a gente sempre carrega na cabeça, né? Tem aí um encolhimento. Bom, hoje, depois aí de um longo ciclo, né, que acabou nos alijando por algumas vezes da presença do nosso amigo Victor, nós vamos poder falar um pouquinho mais de Covid, ainda que parece que agora que nós estamos diminuindo o número de casos, a divulgação de dados já não é mais tão importante assim, né, Victor? Fala para a gente aí, como é que estão os números do Covid? Ou não estão pela falta de divulgação? Não sabemos, né? Não estão, né? Vergonhosamente, ficamos 5 dias sem informação de alguns estados importantes, entre São Paulo, né? 5 dias sem informar, Rio de Janeiro, 3 dias sem informar. Agora virou praxe. A cada rodada de divulgação tem vários estados sem informar, mas assim, o que mais realmente incomodou foi o apagão de São Paulo por 5 dias consecutivos. Então, os números que vieram nos últimos 5 não valem. Ontem veio pela primeira vez um número comparável ao da semana anterior, só Amazonas não tinha reportagem, e ontem ainda sem acúmulo dos casos represados, e na comparação contra a semana anterior havia uma queda de 7%. Então, aparentemente, a gente sai da escuridão ainda com uma queda. Hoje já começaram a vir os casos represados, e isso vai esculhambar os números por uma semana, pelo menos. Vai ser difícil você ter aquela leitura comparativa, porque está tudo misturado e você não sabe exatamente dos casos represados, de que dia eles vieram. Vai ser, assim, uma vergonha assim, bem brasileira, né? Aquela vergonha que a gente gosta de passar a essa altura do campeonato, você não ter número de óbitos, né? Que é a informação mais fácil que a gente tem para manipular. Não temos, né? Mas o indicativo ainda é que estamos caindo. Mas vamos ter que esperar aí uns 10 dias para ter certeza disso. Há alguns relatos de que aumentaram as internações em São Paulo, isso aconteceu mesmo em alguns hospitais privados, etc., mas não necessariamente isso é um sinal de pânico. Segunda onda pode realmente ter havido um repique, pode ser por diminuição do número de leitos dedicados à Covid, que se acha aí algum tipo de aumento, mas também não há clareza. Assim, clareza é o que não, transparência é o que nos falta, né? Então vamos ver se no horizonte de uma semana a gente consegue retomar com aquela normalidade que tínhamos, particularmente esse indicador de fim de ciclo, né? Que é o óbito, é o mais fácil de ter. Se nem isso a gente tem competência para fazer, aí é melhor rezar e pedir a Deus que a pandemia passe logo, porque nada está a nosso alcance. Me diga uma coisa, Victor. Não que seja feita assim uma teoria da conspiração. Isso é uma coincidência com o fato da gente estar tendo uma significativa redução do número de mortes, já não dá mais tanto ibope assim? Ou teve ou existe uma justificativa oficial plausível para o que aconteceu? Não existe justificativa. Falam que teve aquele ataque de hacker no STJ. Aí começam a criar 1001 teorias. A falta de transparência, ela fomenta as teorias da conspiração. Então, eu não sei dizer. O que eu sei é que falta transparência. Agora, por quê? O que está por trás disso, aí fica na imaginação de cada um. Cada um tem a sua teoria, né? Por causa da eleição, por causa disso, por causa daquilo. Aí vira essa esculhambação. Eu, particularmente, sempre... Essas informações... Eu, dos governantes, em geral, sempre espero pior. Se a recorrência da transmissão das informações fosse mantida, ninguém estava falando isso. Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? Mas, aparentemente, a gente ainda está numa situação favorável em termos de óbitos, mas com algum tipo de cuidado para ver se os casos não estão aumentando. A gente tinha, antes desse apagão de informação, nós tínhamos 17 estados já registrando menos de 2 óbitos por milhão por dia. 17. Né? Esse número, há um mês, não passava de 10 ou 11. Então, isso é, obviamente, um indicativo muito melhor. Mas você tinha alguns estados ainda resilientes na queda, né? Rio de Janeiro, Goiás, Federal. O Amazonas, por exemplo, já é um estado que relaxou, que soltou todas as amarras e teve uma reincidência de casos. Não é segunda onda, hein?
conversa de segunda onda é só para quem terminou a primeira. Nós não terminamos, então não tem nada de segunda onda. É a mesma onda, é a mesma pororoca. Então, o pessoal acha que está falando de segunda onda. Fala, não, terminou a primeira, como é que tem segunda onda? Mas é isso. Vamos ver se na semana que vem temos mais informações melhores. Bom, tomara, né, que a gente tenha informações e que elas sejam melhores. Bom, vamos para o nosso próximo assunto aqui, que essa semana nós tivemos aí um encontro, né, de duas estrelas, né, do Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça, ex-juiz, que aí foi bastante severo no comando das ações, do julgamento das ações da Lava Jato, e o apresentador global, Luciano Huck, sempre lutando por um mundo melhor. Eu gostaria de colher as considerações de vocês, se poderá estar nascendo aí uma terceira via, uma chapa de centro, uma chapa de gente chique, elegante, prudente, que querem um Brasil melhor. Xará, quais são as suas considerações? É possível nascer uma chapa Huck e Moro? É possível nascer daí uma terceira via? Gente chique, elegante, sincera naquela música Isso, do do Lulu Lulu Santos, Santos, né? isso aí. Chique, elegante, sincero. Perfumadas. Então, Perfumados também. pois é. Eu sempre fico pensando quando eu vejo pessoas de fora do meio político e querendo entrar na política, que eles vão ser engolidos pela política, né? Porque a política é uma profissão, não é algo que se improvisa, né? Você precisa ser macaco velho. Tá aí o São dois Rodrigo caras Maia muito. que não, tá aí o Rodrigo Maia que Pois, não te deixa mentir, o Renan pois Calheiros, né? é, cara, exato, né? Então, não é uma coisa que se improvisa. São dois caras inteligentes, tal, e vão. Eu acho que essa altura do campeonato tá todo mundo conversando com todo mundo, né? Tá todo mundo querendo sondando o terreno, tal. Que efetivamente tanto o Moro quanto o Huck tem popularidade, né? Eventualmente tem votos, né? Isso é real. Efetivamente, os caras têm uma, Exposição. digamos, uma exposição, exatamente. Agora, isso é uma parte do processo, né? Você tem que ter todo o engajamento político das forças políticas, dos partidos, enfim, como é que isso vai funcionar. Acho que o fenômeno Bolsonaro, ele foi meio único num momento muito específico da história. Quer dizer, um cara que sai do nada, sem partidos, só ele com ele mesmo, tal, e galvaniza, né, o movimento. Acho que, de novo, isso não vai acontecer. Vai precisar ter as máquinas partidárias de alguma maneira, tal. Então, enfim. As redes sociais já não serão tão novidade assim, né? Também tem isso, né? Já não é uma coisa que, né, você vai, já não é um diferencial, né, no sentido de que foi para o Bolsonaro, né? Acho que todos vão ter os mesmos instrumentos. Né? Então, não vejo essa conversa como definitiva, longe disso, né? É algo que faz parte de um processo e vai ter que envolver a classe política de alguma maneira, né? E aí, Cleveland, quais são as chances da gente ter uma chapa do Luciano Huck com o Sérgio Moro? Sabe-se lá quem encabeçaria essa chapa? Se é que seria uma chapa, né? Pô, eu estou contente aqui, Marcelo, é que agora tem o Guterman. Você não joga essa bomba de cara para mim, né? Pelo menos você manda para ele. Isso é bom. Obrigado, Guterman. Tô sempre dando uma dividida aí nas pepas, né? Mas olha só, vamos lá. Em princípio, eu acho que todo mundo tem direito a pleitear qualquer cargo político, faz parte da vida, não vejo nenhum problema nisso. Eu tendo a concordar muito com o Guterman. Política não é algo trivial, não é algo fácil. Primeiro que não é fácil você se colocar, segundo que não é fácil ganhar e terceiro que não é fácil você ficar. Se você não compõe, não tem jeito. Então, a questão não é compor, é como compor. Eu acho que tem um apelo popular essa chapa, mas ela não se sustenta sozinha. Ela não se sustentaria sem um partido, por mais que a gente tenha visto o que aconteceu com o Bolsonaro. Eu acho que não vai ser mais a mesma coisa. Eu acho que há uma expectativa de que quem vier daqui para frente venha com uma história mais consistente do que simplesmente ficar prometendo. Eu acho que tem alguma chance
pelo apelo, mas eu não sei se decola, de fato. Só esperando para ver, Marcelo. Eu vou dar uma do Tucano, só esperando para ver mesmo. O que você acha, Rodrigão? Bom, eu tendo a concordar aí com o Cleveland, com o Marcelo, mas assim, tem um outro aspecto que eu queria falar, é que assim, eles são outsiders, né? Eles têm popularidade, são outsiders, não sabem nada do métier, vamos dizer assim. Eu fico imaginando que tipo de interesse eles estão defendendo, né? Especialmente do Hulk, né? Eu acho que o Moro definitivamente não é um bom político, ele não vai se dar bem nessa função. O Hulk já tem um apelo mais popular, talvez ele seja um bom político, se ele se candidatar para alguma coisa. Mas, de todo modo, são outsiders, né? Não tem experiência de gestão, não tem experiência na política, né? Não foram eleitos para nada anteriormente. Isso me incomoda um pouco, de um modo geral, né? Você não ter nenhum tipo de experiência, não ter, inclusive, não entender muito bem como é que funciona o poder executivo e tudo mais. Então, eu acho péssimo esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso não ajuda muito. Mas, enfim, tem que esperar e ver o que acontece. Aí se tem algum partido que compra a candidatura dos dois, né? Opa, lógico que tem. Meu amigo, você tem bico de tucano, plumagem de tucano. Se fica em cima do muro que nem um tucano, esquece, é tucano. E aí, Não, Vitão? esse é o Dória. Esquece. Eles vão ter que disputar no par ou ímpar, fazer uma chapa os dois, mas esquece. Vitão, e aí? O que você acha dessa possível chapa? Se é que é uma chapa? Como é que você vê essa aproximação, esse movimento, esse encontro aí? Eu acho que é só um encontro, né? E, como o Rodrigo falou, não tem experiência política, não tem nem experiência de gestão. Um apresentador, O outro Moro ainda juiz. passou, né? O Moro ainda passou um tempinho lá, apanhando pouco. Passou um ano aí com o ministro, mas assim, é um estágio, né? Um ano e meio. Mas, ou seja, é uma inexperiência generalizada. Eu acho até que é importante que a gente tenha acesso a outsiders, né? Que haja alternativas em relação ao lugar comum. Mas não vejo, eu particularmente não vejo nenhum dos dois prosperando como candidato majoritário. Eles podem ser populares, etc., mas não acho que vinguem no final. Mas vai ser interessante ver que o Luciano Huck já chegou até a falar com o Flávio Dino, né? Eles ficaram... exatamente. O pessoal do PCB ficou magoadinho aí do encontro. Flávio Dino não é PCdoB, é PCB? PCdoB, governador do Maranhão. PCdoB, da vanguarda, né? PCdoB é vanguarda. Isso, da época que eles novas, Isso, da época que comia criancinha ainda. E eles ficaram magoadinhos, né? Se sentiram meio corneados pelo Luciano Huck nesse encontro com o Sérgio Moro, né? Porque, obviamente, o que a esquerda quer é uma carinha nova, bonita, né? Para voltar aí repaginada. Basta ver a Manuela Dávila, né? Só falta ela aparecer daqui a pouco lá como freira, né? Nossa Prada comunista. Toda a simbologia, né, dos partidos de esquerda, você vê o Boulos mesmo, teve que queimar um guarda-roupa, né? Porque o cara não aparece mais com a camisa vermelha, nem que você pagar para ele. Em relação a esse encontro do Moro com o Luciano Huck, a meu ver, eu acho que é o início de um processo de tentar viabilizar o Luciano Huck. Um cara é um baita de um comunicador, né? Um cara que domina essa pecinha que a gente tem aqui na frente. Eu acho que o Moro seria mais ou menos um selo, esse cara é legal, é o cara que vai lutar contra a corrupção. E, a meu ver, ele surge como uma alternativa ao Dória, né? Porque o Dória chegou no PSDB chegando, né? Ele ali deu uma escanteada no Geraldo Alckmin, né? A voz do Fernando Henrique, até então mais relevante, ficou ali numa condição de um conselheiro ancião. Então, eu acho que pode ser que haja dentro do PSDB um movimento que queira tomar aí o Huck como uma carinha bonita para uma terceira via. Vamos ver. Para o Bolsonaro, e a gente vai falar daqui a pouco disso aí,
surgiu uma terceira via Você péssima, sabe né? Que é Você polarização. Ô, Marcelo, você sabe que tirar foto junto com o Hulk é uma coisa, é um evento maldito, né? É uma Então, roubada, né? então, eu não sei se houve houve fotografia dessa reunião dele com o Moro. Eu, se eu fosse o Moro, não teria tirado nada. Ó, Porque se ele tirou, vai dar uma zica depois. Dizem a boca pequena que o Luciano Huck queria tirar uma foto com o Biden e o Biden mandou esperar. Falou, não, mas... Qual é essa história de tirar foto com o Hulk que eu não estou sabendo? Não, porque o Luciano Huck, todo mundo que tirou foto com ele dançou, né? E ele só lá no Dell, né? Só apagando nas redes sociais. Não, Marcelo, você não. Toda vez que tem um escândalo com alguém, seja tá bom. Ou não político, Tem lá sempre uma surge foto. uma foto desse cara com o Luciano Huck. Então, assim, é aquela que ele amaldiçoa o futuro do sujeito. Joesley, Tá certo. Sérgio Cabral. É que nem capa da Veja. Exatamente. Capa da Exame. Saiu na capa da Exame, acabou. Melhor empresa, 2 anos quebra. Foto com o Joesley. Não brinca não, porra. Foto com o Joesley. Foto com o Joesley, foto com o Sérgio Cabral, foto com a Aécio. Pô, parece que o Luciano Huck tem até um funcionário contratado só para ir fazendo a limpa nas redes sociais. Entendeu? Então, assim, tirou foto com ele, já era. Bom, mas é aquela história, né? Se o Bolsonaro só pensa naquilo, parece que aí a eleição de 2022 já está na rua. Falando em eleição, disputa política, Dória de um lado, Bolsonaro do outro, eu queria pegar um pouquinho a impressão de vocês em relação a esse imbróglio aí envolvendo a Anvisa e o Instituto Butantan, que atua em parceria com a empresa chinesa para o desenvolvimento de uma vacina. Agora eu vou começar por você, Clivão, só porque você falou. Não. Vou começar por você. Agora já era. Quem mandou falar? Me diga uma coisa. Nesse episódio envolvendo a Anvisa versus Butantan, houve ali um viés político em toda essa história, ou a Anvisa seguiu à risca o protocolo e, de uma certa maneira, a imprensa explorou isso aí e fez a disputa entre o Bolsonaro e o Dória como pano de fundo, ou o próprio Bolsonaro, com as suas falas, ajudou para isso? Como é que você vê esse imbróglio aí? A gente vai falar do Bolsonaro, né? Então eu vou deixar para o Bolsonaro para falar do Bolsonaro depois, tá? Porque eu acho que ele tem uma grande parcela de responsabilidade nessa bomba, não pelo que ele fez, mas pelo que ele falou. Agora, sob o ponto de vista prático, a primeira coisa que eu fiquei pensando cara, se você precisa ter tanto sigilo, como é que tanta informação saiu, né? Foi publicado, uma hora era morte, outra hora atropelamento, outra hora suicídio, outra hora não sei o quê. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Mas, independente disso, eu fui tentar entender um pouquinho todo esse processo, todo esse rito, como é que funciona, como é que essas coisas funcionam na Anvisa, o procedimento. Eu assisti, assim, do começo ao fim, a explicação da Anvisa. Eu achei o presidente da Anvisa extremamente pedante para o momento que a gente está vivendo. Eu achei que ele não precisava ser daquele jeito. Eu acho que ele poderia ter tido um comportamento muito diferente. Ele não está no Exército, ele está na Anvisa. E a Anvisa, essa história de não sou parceiro, sou regulador. Peraí, vamos com calma, né, gente? A gente está falando de uma puta de uma pandemia e a prioridade deveria ser essa, não só por razões médicas, mas sanitárias, mas por razões econômicas também. Então, eu acho que a postura dele foi extremamente arrogante, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu senti que o coordenador que estava lá explicando, ele estava muito tenso. E aí eu fui tentar procurar entender um pouquinho mais, fui conversar com algumas pessoas que participam desse processo. Conversei até com gente da Anvisa. E, cara, a primeira coisa que acontece quando você tem uma dúvida relativamente simples é você pegar o telefone e ligar. Você tem o procedimento normal, formal, que isso tem que se cumprir, mas não seria estranho, o que eu quero dizer é que não seria estranho pegar um telefone, principalmente no caso de um tão importante como esse, no meio de uma pandemia, podendo gerar um efeito que gerou, até o presidente falando as merdas que falou, pegar o telefone e conversar com quem está na outra ponta lá e tentar entender e tentar ter um pouquinho mais de discernimento minimamente político. Isso a gente não viu.
Então, um processo meramente burocrático numa situação como essa, eu acho inadmissível. Eu acho que teve um erro, sim, eu acho que isso gerou um ruído desnecessário, não era preciso fazer isso, não era preciso o presidente da agência se colocar naquela postura que parecia muito mais de defesa, e, infelizmente, quem perde somos todos nós, né? Eu acho que isso tem que ser uma questão técnica, não pode misturar política no meio dessa coisa. Não vou nem falar o que veio aqui de São Paulo, porque aqui de São Paulo eu já perdi eu já nem falo mais do Dória. Eu já cansei de falar do Dória. E aí, Rodrigão, essa disputa aí, ela foi recheada, ela foi pano de fundo de uma disputa política ou foi um cumprimento estrito dos protocolos? Qual que é a sua impressão? Assim, eu acompanhei um pouco e o que eu entendi foi que a Anvisa agiu de acordo com os protocolos lá, né? Ela resolveu suspender a vacina porque tinha uma suspeita de algum problema. Eu não vi eu não vi politicagem nisso, mas pode ter existido. Pode ser que o Bolsonaro, você vê, hoje o Bolsonaro parece que nomeou um tenente-coronel para a diretoria da Anvisa, né? Então, eu não sei bem os bastidores, aí acho que o Cleveland sabe melhor que eu, mas eu entendi que foi uma decisão técnica. Mas tem essa disputa política, tudo está politizado, né? Então a gente não sabe se tem alguma coisa assim por trás. Mas pela entrevista que eu vi lá não sei se era o superintendente da Anvisa, não sei o quê, Isso. foi técnico, né? Eu não tenho nenhuma razão para achar que não foi. Assim, existia um evento que demandava uma certa prudência, só isso. E aí, Victor, o que você acha, hein? Perdemos o Cleveland. Não, nesse caso eu estou por fora. Eu vou seguir os relatores porque eu não me aprofundei no assunto. Então, se eu falar alguma coisa aqui, posso estar falando uma bobagem. Você, Xará, qual é a sua impressão? Se Eu que tem também uma. não tenho. Pois é, eu tenho aquela nossa amiga comum que trabalha Na área. na área, né, e defende que teve aí alguma politicagem e tal, mas de fato eu não conheço profundamente. O fato é que já foi levantado, o jogo continua, e eu acho que mais importante vai ser na hora de aprovar a vacina, né? Acho que aí vai ser a prova dos 9 aí da isenção da agência, né? Sim. Bom, vou dar aqui a minha impressão. Eu tenho por natureza, brinco muito, procuro levar as coisas com uma certa leveza, mas eu tenho por natureza uma certa prudência, né, em procurar avaliar primeiro aquilo que se apresenta, especialmente aquilo que parece ser muito claro, né? Que foi o caso, por exemplo, do estupro culposo lá, né? Um pouquinho de serenidade, respirar, contar até 3, pesquisar um pouquinho, sempre às vezes priva a gente de se precipitar. Então, nesse caso, eu procurei fazer o mesmo, acompanhar. A entrevista, eu acho também que, dada a delicadeza da situação, ela foi muito mal conduzida, de uma forma meio arrogante, concordo plenamente com o Cleveland. E, contudo, a impressão que eu tive quando foi publicada a segunda nota é que, de fato, a Anvisa tinha seguido estritamente, o Cleveland está voltando aqui, a Anvisa tinha seguido estritamente o que sugere o protocolo. Nós temos uma amiga em comum, atua na área, e ela nos fez algumas ponderações que me pareceram bastante razoáveis, no seguinte sentido: se a gente traduzir aqui para a linguagem do futebol, é como se tivessem jogado ali com o regulamento debaixo do braço, né? Dada a circunstância, dada a polarização política, vamos levar aqui um negócio meio que a ferro e fogo. Tanto é que rapidamente foi levantado. Eu acho que essa situação que o Cleveland colocou, o depoimento dele converge bastante, né, com o depoimento dessa amiga que nós temos em comum, de que seria o mais razoável, né, antes de você tomar uma medida de suspensão, numa situação, né, delicada como essa, que se corre contra o relógio, que está querendo acelerar o processo, que seria razoável, né, uma ligação antes de uma medida como essa, que no final das contas eu não consigo medir impacto, mas eu fico com uma sensação que, de fato, houve ali, sem que se desrespeitasse nenhuma regra, mas hoje houve um viés e um encaminhamento político. Não era a minha impressão num primeiro momento, achava até que estavam se aproveitando daquilo ali para fomentar alguma situação,
mas de fato a sensação que eu tenho é que, assim, sem que se desrespeitasse nenhuma regra, né, se levou a coisa com uma orientação mais política. Bom, mas vamos aproveitar que a gente está falando desse assunto, né? E eu estava rindo no nosso grupo, né? Que quando a gente começa a fazer a pauta, a gente vai anotando os assuntos da semana lá, né? Tem sempre o reporte ali do Vitor no começo, ali no final a gente fala ali das nossas dicas, falamos de futebol e a gente vai recheando isso aí com os acontecimentos. O Biden, né, foi considerado pelos principais veículos de imprensa eleito, chefes de importantes nações fazendo aquela protocolar ligação para parabenizar e tal, e o Bolsonaro até então não tinha falado nada. Então eu coloquei lá na nossa pauta como tema o silêncio de Bolsonaro. Bicho, para que eu escrevi isso, né? Camarada abriu a boca e saiu aí para falar. Eu gostaria de começar aqui no sentido oposto agora, começar com meu amigo Victor. E aí, Victor, quais são as suas considerações sobre as últimas falas, vamos dizer assim, bastante à vontade do nosso presidente sobre diversos temas? Uma provocação. Somos um bando de maricas? Eu recebi uma pergunta de um amigo meu da Grécia. Falou, é verdade que o presidente de vocês falou isso? Eu falei, é verdade. Mas, nossa, é isso, sim. Ele falou isso. Mas isso não surpreende. Ele fala coisas desse jeito a todo momento. E aí ele replicou, o nosso ministro das Finanças aqui também fala muita bobagem. Falou, não vamos entrar em competição, porque aqui isso aí nós somos imbatíveis. Não quero entrar em competição para não te bater na cara, é isso? A antecessora do Bolsonaro também falava coisas inexplicáveis. Então, assim, a gente tem um track record aí fantástico em termos de presidentes que falam besteira. Enfim, eu acho que estou chamando ele de boca de bueiro, né? Acho que pode ficar quieto, né? Assim, ele não está no churrasco do final de semana. Ele é presidente da República. E o jeito dele não vai mudar. A gente está falando isso aqui, mas não vai mudar. Até o final do mandato, e se ele se reeleger, vão ser 6 anos de declarações bombásticas. É isso. É óbvio que entre a retórica e a ação existe uma diferença no dano que se causa. Então, assim, nem é por isso que eu fiquei mais irritado com o Bolsonaro essa semana. Eu fiquei mais irritado com o Bolsonaro essa semana pela caracterização do voto do Cássio Nunes, alinhado ao Gilmar e ao Lewandowski contra a Lava Jato, que, mais uma vez, desmistifica a áurea de paladino da justiça. Corrupção. Exatamente, não foi, né? Tinha tanto jurista aí no Brasil para você colocar no STF. Ele coloca um cara que vai ser exatamente igual, ou pior, do que o Celso de Mello em seu alinhamento com os defensores da impunidade. Então, isso me irritou mais. As declarações elas vão entrar para o folclore. São lamentáveis, podem criar muita manchete, mas depois passa, né? Até a próxima. Então, assim, logo vai haver uma que vai substituir essa dos maricas, vai vir outra coisa. Mas eu acho que me preocupa mais são as ações, né? E essa do ministro do STF eu considero imperdoável. E aí, Xará, aproveitando aí que você complementou o raciocínio do Victor, deixa eu passar a bola para você. Por favor, né, como é que você recebeu as declarações do nosso presidente aí na semana, seu Mariquinhas? Então, veja só. Eu acho que, para mim, a melhor análise, isso é uma coisa que eu já estava sentindo, mas eu acho que traduziu bem. William Wack escreve um artigo hoje no Estadão, hoje ou ontem, enfim, em que ele fala da dissolução da autoridade em função daquilo que o presidente fala. Quer dizer, o presidente da República é uma autoridade e ele precisa ser visto como tal. E na medida em que ele vai falando bobagens, essa autoridade vai sendo achincalhada, né? A ideia de autoridade vai sendo dissolvida, ele usa esse termo, né? Como se fosse um ácido dissolvendo a autoridade. Tanto que vira e mexe o Bolsonaro tem que falar, eu tenho a caneta, eu mando, sou eu que mando, um pouco assim, reafirmando uma autoridade que todo mundo sabe que ele tem. Ele não precisa reafirmar se ele não estivesse sentindo
um desafio, né, a perda dessa autoridade. Esse tipo de declaração é um pouco o que aconteceu com a Dilma. Você começa a perder o respeito das pessoas, né? Você começa a, pô, esse cara não é o presidente, é o tio do churrasco. Que nem o pessoal, né, nos Estados Unidos fala, né? He's not presidential enough, né? Exato, não tem aquela aura presidencial. Né? É um pouco isso, ele vai perdendo isso e vai se tornando mais um ali planície, né? No fundo, quer dizer, ele é um deputado da planície, né? Ele nunca foi do alto clero, né? Então, ele continua sendo, e isso é muito ruim, né, para a autoridade presidencial. E está se desgastando cada vez mais. Então, é um problema, porque não existe vácuo de poder, né? Então, alguém vai tomar esse poder dele, já está tomando, o Centrão já está tomando, né? Então, isso eu vejo, não em si, quer dizer, o que ele falou, o que ele deixou de falar, isso aí pouco importa, pólvora, enfim, isso é bobagem. Só que isso denota uma perda de autoridade, né, ao longo do tempo. Isso é preocupante. Ainda que ele se comunique. Bolsonaro é um vereador que virou presidente. É isso. Um vereador de Sucupira. E aí, Rodrigão? Eu estou ansioso por você como nosso back, né? Que joga ali na sobra, a nossa última linha de defesa, né? Quer dizer, a bola passa, mas o camarada não passa. Eu estou ansioso pelas suas considerações. Não, cara, assim, eu já falei várias vezes, né? Primeiro, deixa eu lembrar um pouquinho. Eu pensei que ele ia aprender ao longo do tempo, nos primeiros 6 meses de presidência, eu pensei que ele ia aprender a se controlar. E a gente observa que não é isso que aconteceu, né? Que até hoje está assim. Agora, a análise que eu faço sobre isso, do comportamento dele, é triste, porque assim, isso denota, na minha opinião, uma arrogância. É uma arrogância de não reconhecer em si mesmo que ele realmente extrapola, né? Então, essa arrogância me incomoda, porque depois de tanto tempo não deveria ser tão arrogante assim, né? Então, é triste isso, né? E vai continuar, porque isso daí sobe na cabeça e permanece. Eu lamento muito esse tipo de declaração, né? Isso aí não ajuda em nada. Ele não consegue fazer uma declaração para unir o povo. É impressionante. Cleveland, tá vendo? Você reclamou, agora você é o último a falar. Pode falar à vontade. Posso mesmo? Não coloquei a bola dividida para você, já chegou mais redonda, mais amaciada aí. Mas com saliva ou com pólvora, só para eu saber? Primeiro a saliva, depois a pólvora. Ah, tá. Sabe o que eu estava pensando agora? Eu podia falar um monte de coisa, mas eu fico pensando na psiquiatra dele, né? Deve estar se sentindo assim a pior das pessoas, né? Porque Rivotril não funciona, Lexapro não funciona, nada funciona com esse cara, né? Já começa por aí. Ela deve estar se sentindo assim desesperada, né? Deve estar falando, pô, sou incompetente. Agora, pior do que isso, o Rodrigo talvez fique bravo comigo com essa, mas se eu fosse do Exército ou reservista do Exército, eu ficaria puto da vida, para não falar outra palavra, puto da vida, porque eu nunca vi tanto meme do Exército como da fala do Bolsonaro para cá. Cara, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Assim, eu entendo. Ele pode não ter... Ele quis dar uma de... Olha, eu faço, aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo, mas isso reflete sobre uma corporação que é uma corporação séria. Por mais que você tenha problemas de pessoas do Exército entrando e fazendo não sei lá o quê, mas é uma corporação séria. Então, merece respeito. E o que ele fez foi acabar com o respeito do Exército. A hora que ele compara o Exército brasileiro com o americano e coisa do tipo, eu achei assim... Eu já nem sei mais o que eu falo do Bolsonaro, porque ele consegue ser pior do que eu imaginava. Quer dizer, imaginava não, do que eu conhecia, porque eu conhecia o sujeito. Deixa eu falar uma coisa, Cleveland. Em relação a isso que você falou do Exército, eu concordo com você que ao fazer essa fala atabalhoada, ele cria um ambiente para esse tipo de coisa. Mas eu vejo também ali uma boa dose daquele nosso viralatismo, né? Desse nosso culto à nossa inferioridade. Em relação a essas falas do Bolsonaro, eu vou dar aqui os meus pitacos, né? Tudo na vida pode ser dito, mas existem maneiras de serem ditas, né? Então, por exemplo, ele poderia dizer, olha, nós estamos enfrentando uma grande diversidade,
Mas a gente tem que ser altivo. O povo brasileiro é um povo corajoso. A gente não pode se amedrontar. Devemos tomar as precauções devidas e seguir em frente, né? O que ele resumiu como, pô, vamos ser marica aí? Pô, temos que enfrentar o negócio. Então, assim, ele poderia dizer isso de uma outra maneira. A questão, por exemplo, da pólvora. Ele poderia dizer que é direito de um povo, né, esgotados os recursos de garantir a sua soberania, tentar fazer prevalecer isso pelos meios possíveis, que isso é um jeito legítimo, né? E é verdade, quer dizer, nós tivemos o Macron, tivemos essa declaração do Biden sobre a Amazônia, existe um sentimento global de um desejo, vamos dizer assim, supranacional em relação à soberania amazônica. Isso não é uma coisa nova e nem vai acabar do dia para a noite, aliás, ao contrário, cada vez mais chefes de Estado se sentem mais à vontade de fazer esse tipo de declaração. Então, quando ele cuida dessa forma, dessa maneira atabalhoada, ele não dá nem a devida relevância que o assunto merece. Né? E aí vai bem de encontro ao que o Xará apontou aí, com esse desgaste da autoridade, porque é uma banalização de tudo. Né? Que ele tenha esse jeito intuitivo, espontâneo, que foi muito do que foi responsável para ele chegar onde ele chegou, ok. Mas ali, uma vez eleito, ele está investindo uma instituição. Né? A presidência da República é uma instituição. Então, por mais que ele possa ter traços de alguém que se comunica assim, ele tem que ter algum freio que parece não ter. O Rodrigo falou uma coisa muito pertinente, né? O Bolsonaro é um fusca, né? Então, assim, quando ele entrou na presidência, a gente imaginou, pô, alguém vai passar uma cera aí, um pretinho, vai passar um aspirador de pó, não vai deixar de ser um fusca, mas vai ser um fusquinha mais ajeitadinho, né? E parece que nem isso estão fazendo. Então, essas falas dele, elas, na sua essência, até talvez não sejam equivocadas, mas de uma forma absolutamente estúpida. Pode falar, Cleber. Fusca é uma betoneira desgovernada, cara. Pelo amor de Deus. É verdade, eu cometi uma injustiça com os Fusquinhas aí, eu que sou um amante dos Fuscas. O que eu queria... Duas ponderações... Mas não impressiona o fato do sujeito estar lá e não ter nem um pouco de humildade para aprender ele? Será que ele só tem um bando de lambibotas ali? Sim, só tem um bando de lambibotas. Correto. Cara, mas eu vou ter que avisar esse sujeito. Não é possível, cara. Assim, bom senso, sei lá. Bom, na boa, você lê o que o pessoal, os bolsonaristas de maneira geral colocam nas redes sociais, sempre procurando, é que nem o tio meio maluco que fala coisas meio sem noção e você meio que traduz, olha, na verdade, eu sei que ele falou isso, mas na verdade ele quis dizer aquilo e tal, isso mais ou menos o que o Marcelo falou agora, né? Fala assim, puta, tinha outras formas de dizer aquilo. Exato. Eu sei que tinha outra forma, eu entendi o que ele quis dizer, mas ele como presidente da República não pode dizer assim. Exatamente, perfeito. Né? Concordo. É aquele tio que toma umas canas para falar umas verdades. Ele fala as verdades, mas tava bêbado. Aqui, ó, quem fica corrigindo coisa errada, só para fazer um comentário que não tem nada a ver com isso, mas que me lembrou agora, Papa Francisco, toda hora ele fala alguma coisa que daí tem que ficar sendo corrigido por alguém, né, cara? Impressionante também, né? Só fala bobagem. É por aí. Duas coisas aí que eu queria... Mas na cabeça do... Fala, Vitor. Na cabeça do Bolsonaro, ele ganhou a eleição sendo desse jeito. Então, na cabeça dele, não precisa mudar. Então, exatamente. Esse é o problema. Só que assim, ele não é mais o candidato, apesar de se portar como tal, ele é presidente. Mas ele segue se comportando como um candidato. Talvez porque ele se veja mais como um candidato à reeleição do que presidente, né? E também acho que o estilo de liderança que ele tem não faz com que ele não se cerque de pessoas divergentes. Então, ele só tem, como bem frisou ali o Guta, só tem um bando de puxa-saco. Se o cara começar a discordar, ele vai ser escanteado. Mas posso falar mais uma coisa? Provavelmente é muito difícil alguém chegar e falar assim, pô, presidente, você podia maneirar, hein? Se ele fala um negócio desse para o Bolsonaro, provavelmente vai vir um palavrão de resposta e vai botar o rabo entre as pernas e sair fora.
Posso falar uma coisinha só para terminar esse assunto de vez? Ele me lembra um pouco, é claro que eu vou dar uma devida ponderação, a Dilma. Porque a Dilma, de tanto dar porrada nos assessores, as pessoas pararam de falar. E no caso dele, ele vem desde o Congresso, ele não escuta. Ele não escuta, ele não escuta, ele não escuta. Ele sai do meio de uma reunião e vai embora e deixa as pessoas falando. Ele é isso. Não esperem coisa diferente dele. Olha, isso tudo que vocês estão colocando aí vai muito de encontro com o teor daquele artigo que foi assinado pelo ex-porta-voz no Correio Brasiliense, né? Que falava daqueles que cercavam o presidente, que ele deveria ter alguém lá, o título, não sei se vocês se lembram, chamava Memento Mori, né? Quer dizer, és mortal. Mas esse negócio de ter gente no ouvido só bajulando não é novo. Eu lembro que visitando as cercanias ali de Roma, as ruínas da Vila Adriano, né, que era a casa de campo do imperador Adriano, eu aprendi uma história que era mais ou menos o seguinte: o imperador Adriano, quando estava ali moribundo, né, perto para morrer, as pessoas mais próximas levavam pessoas que se passavam por enfermos para que ele, num toque, pudesse curar aqueles enfermos. Era tudo fake. Né? E, na verdade, eles estavam fazendo ele, que ali nos seus últimos momentos, acreditasse ter uma divindade que, de fato, ele não tinha. Em relação ao Bolsonaro, antes de acabar, eu quero lançar uma provocação para vocês, que é a seguinte. Essas declarações do Bolsonaro, para nós, elas são muito bombásticas, não condizem com a posição que ele ocupa de presidente da República, desgastam a sua autoridade, como muito bem apontou o Marcelo, e eu concordo, mas eu pergunto para vocês, será que, de fato, fora da nossa bolha, em linhas gerais, para a grande população, elas soam bombásticas? O que vocês acham aí? Pode começar pelo meu xará. Depende. Eu acho que elas não são bombásticas só na bolha bolsonarista. O Maricas, ok. Agora, a pólvora, claramente, você fazer uma pesquisa aí, pô, não tem como defender, né? Que seja algo que... É muito louco a gente estar conversando e você falar assim, não, Maricas tudo bem, mas é surreal, né? Pois é, então, putz, difícil de... É aquela coisa, o Bolsonaro, ele chegou, como o Vitor lembrou bem, ele chegou aí sendo desta maneira, né? Eu não sei se ele é reeleito sendo desta maneira. Né? Esse é o problema. Eu coloco muito em dúvida isso. Deixa eu complementar a pergunta que eu fiz para você, e vale para todos. Essa postura do Bolsonaro, ela é de verdade meramente instintiva ou tem algum método? Porque essas declarações, né, com essas declarações, ele praticamente pauta a imprensa. O Vitor falou uma coisa muito importante, né? Passou aí meio desapercebido ou sem a devida relevância, né, a atuação do novo ministro do Supremo. Quando o Bolsonaro cria esse caos todo, é só erro mesmo? Ou será que não tem algum... É uma pergunta, não é uma afirmação, tá? Será que não tem algum método? Porque ele acaba pautando a imprensa, né? Ele escolhe o que a imprensa vai publicar. Ele acorda de manhã e deve pensar, pô, qual que é a merda que eu vou falar hoje? Ou ele só vomita mesmo essas bobagens. Será que tem algum método nisso aí? Vale para os demais também. Ou você acha que não? Dizer. Eu acho que não. O que você acha, Cleveland? Difícil dizer. As frases são bombásticas de fato, e de linha geral, saindo da nossa bolha aqui, pensando no Brasil como um todo, e o que ele fala é só fruto da irresponsabilidade dele em relação ao cargo que ocupa, ou tem algum método aí, ele quer direcionar a imprensa, o noticiário, vamos dizer assim, falem bem, falem mal, falem de mim, mas falem disso aqui. Vamos lá, eu vi o que o Vitor levantou, a bola que o Vitor levantou, eu vi gente levantando a bola que ele queria tirar um pouquinho o foco do filho dele e tudo mais. Honestamente, quem já teve reunião com esse cara sabe que ele é randômico, aleatório, ele não... A cabeça dele dá o que for, ele explode de uma hora para outra, sai falando bobagem de uma hora para outra. Procurar lógica na falta de lógica
procurar um padrão de maluquice, você pode até tentar procurar, mas procurar um padrão de racionalidade na falta de lógica é muito difícil. Então não tem método, né? Não tem. Zero. Eu acho que ele solta o que vem na cabeça dele na hora. Ele é muito de improviso, ele é muito da raiva que ele está sentindo no momento. O que você acha, Rodrigão? O Bolsonaro é tipo o Vicente Mateus dos nossos tempos, assim? Na dúvida Não faz essa comparação, não. Nem. Essa comparação eu não aceito. Na dúvida de como é que preenche um cheque de 60, faz 2 de 30? Pode ser, né? Assim, eu não acho que tem um método, eu acho que ele... assim, para o povão, eu acho que o povão gosta do que ele fala. Essa é a sensação que eu tenho. Então, agora, se ele tem essa impressão de que isso é um método e ele fala por causa disso, acho que não. Acho que ele fala, sempre falou assim, ele tem esse entendimento aí de que é assim que ele ganhou, é assim que ele vai ganhar a próxima eleição. Então, por isso ele continua, né? Ele é um pouco irresponsável, ele não tem... Eu acho que ele não tem a dimensão, na verdade, ele não tem a dimensão dos efeitos das suas declarações, né? E do que elas significam simbolicamente, né? Isso eu tenho certeza absoluta. Oi? Isso eu tenho certeza absoluta. Então, é porque, cara, falar de pólvora não faz o menor sentido. E assim, mas para a população que segue ele, assim, que ouve ele falar, acha que ele está arrasando. Eu tenho essa impressão, não sei. A impressão que eu tenho é essa. O que você acha, Vitor? Desculpa, Rodrigo, achei que você tinha acabado, perdão. Não, tudo bem. Pode ir. O que você acha, Vitor? É bombástico mesmo o que ele fala? Machuca os nossos ouvidos, mas ao ouvido da população lá em geral, quem compra ali meio quilo de carne moída de segunda e que joga lá no milhar e centena do primeiro ao quinto invertido, isso também soa bombástico? Ou é algo mais restrito a gente? Ou a população já começa a poder questionar ele nessa autoridade, nessa imprevisibilidade dele? Boa parte é improviso, mas eu não me surpreenderia se tivesse um quê de método aí também. Tá? Veja, ele tem assessores que podem dar também algum tipo de dica, etc. Eu acho que no final ele acaba, de fato, faltando à imprensa. Então, se ele se percebe isso, passa a ser algo que pode ser feito de maneira recorrente. Agora, se você pensar no candidato, e você fez a pergunta, será que fora da nossa bolha? Não sei se isso agrada a todo mundo, esse estilo popularesco. Ele pode conversar muito com um público que já lhe é fiel. Agora, pensando no sentido de uma reeleição, hoje, se você olhar para as pesquisas que mede a popularidade dele é muito parecida com a que a Dilma tinha às vésperas da eleição do segundo mandato. É uma popularidade razoável, e que acabou sendo uma disputa bastante acirrada na época. Então, acho que ele tem uma popularidade, nesse momento, boa, mas que não garante uma vitória folgada. Então, acho que talvez isso tudo faça parte de um grande contexto. Particularmente me desagrada, mas obviamente pode agradar muito mais gente do que desagradar, e aí acho que isso ele é movido por esse tipo de sentimento. Eu não tenho na minha cabeça essa questão fechada, né? Eu acho que essas frases, elas de fato são bombásticas à luz da razão, quando a gente pensa na posição que ele ocupa, nas consequências geradas de uma fala impensada, né? Mas talvez para a maioria da população não soe assim. Quando ele fala assim, não somos um país de maricas, é capaz de alguém falar assim, é isso mesmo, ó, não podemos ser maricas, né? Agora, uma coisa me chamou a atenção lá, quando ele falou o negócio, né? Que ele fala, olha, tá vendo? Agora aí os urubus estão aí se referindo à imprensa. Então, às vezes, eu acho que talvez seja um pouco de tudo, sabe? Que nem o nosso bate-papo aqui, né? Acho que é de tudo um pouco, né? Ele aprendeu, talvez, ali, que se ele falar uma coisa ali diferente,
vai pautar a imprensa, às vezes ele não calibra muito bem, veio do jeito que foi, então talvez seja de tudo um pouco. Bom, ufa, né? Falamos aí de tanta coisa, eleição americana e tal. Vamos falar de coisas boas agora, quer dizer, talvez não tão boas. Durante alguns dias a gente não pôde contar com a presença do nosso amigo Vitor. E eu lembro bem que alguns programas atrás, logo no começo do campeonato, ele esboçava ali todo um entusiasmo. E era muito bom para todos nós, acredito poder falar pelo grupo, testemunhar sua alegria. E hoje o que a gente vê é um homem triste, desesperançoso, temeroso até, quem sabe, por uma passagem pela Série B. Então eu gostaria de que agora, que seria em tese um momento leve do nosso bate-papo, abrir espaço para o nosso amigo Victor fazer aquele seu desabafo peculiar de vascaíno. Por gentileza, fale do trem da colina, o Victor. Temos um dedinho levantado Olha só, ali. como eu Diga, Vitor, Cleber. dessa vez não fui eu, hein? Não, eu me coloquei da maneira mais respeitosa possível, solidária, inclusive. Por gentileza, Vitor, esse momento é seu, faça o seu desabafo. Então, como eu já estou em 2021, as minhas iniciativas e as promessas de ano novo eu já cumpri, cancelei o Premiere ontem, não vou mais assistir os jogos dessa porcaria, só vou saber do resultado depois que ele tiver perdido. Não vou mais perder meu tempo. Se você não assim, se você não se importar, eu time posso do Vasco ir. faz com a sua turma. A torcida que mais sofre. Se você não se importar, eu posso ir informando você pelo WhatsApp. Para mim não seria nenhum trabalho, como gesto de amizade, claro. Aí contrata um técnico português que já mostrou que não sabe nada. Ele não levanta o time, não? O cara que tira o melhor jogador do time. Não levanta o time, Vitor? Veio sem o pacotinho de Viagra. Não levanta. Aliás, para quem quiser pegar o nosso Pinto, pode pegar. Esse aí não está prestando para nada. Entendeu? Pode levar embora. O cara no meio do jogo tá 0-0, leva um gol e tira o número 10, que é o melhor jogador, talvez um dos poucos jogadores ótimos do time, e substitui o cara sem nenhuma razão. Assim, tá louco. Eu não tenho palavras. Eu acho que assim, a nossa meta agora, diferentemente de outro, do que eu tinha pensado, a nossa meta é o 16º lugar. Essa é a meta. Para isso que a gente está jogando, para chegar na posição 16. Bom, feito o desabafo, conta com a nossa solidariedade, sei que posso falar por todos, né? Eu recebo suas palavras realmente com o coração embargado de emoção, é triste ver um amigo sofrendo. Eu queria a opinião do meu amigo Marcelo Gutermann em relação ao Santástico, né? Esse clube de história tão nobre, uma torcida hoje reduzida um pouco, mas que não apaga a nobreza do clube. E aí, Xará, tá satisfeito com o seu time? É isso aí mesmo? Vai ter uma arrancada aí? Porque parece que o Santos está ficando, né? Então, olha só, a gente agora tomou uma decisão tática, né, de sair da Copa do Brasil. Colocamos o time em reserva, que coincidentemente é o time titular também, né, dado que não tem banco. Então, escalamos o time em reserva, perdemos de propósito para poder focar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, que é onde a gente está muito bem, por sinal. Então, foco seguimos tudo, em né? frente. Oi? Foco é tudo, né? Foco no relevante. Acho que isso importa. Copa do Brasil a gente já ganhou uma vez, então vamos deixar para o São Paulo que nunca ganhou, né? Senti uma certa provocação, haverá resposta no momento devido. Senhor Cleveland Prates, o senhor recorrentemente, dado a draga que se encontra o seu clube, o Sport Clube Como assim? Pô, o Liverpool é campeão mundial. Para com isso. O senhor não adianta, não. Eu quero saber o seguinte: o senhor vem com essa conversa aí de Liverpool, mas a gente sabe que, né, atrás dessa fleuma dinamarquesa tem aí um maloqueiro e sofredor. Eu queria saber aí, esse ano, o que você espera do Corinthians? Só não cair? É isso mesmo? Eu espero ter que jogar contra um time que tenha um goleiro igual ao do Flamengo, isso sim. É tudo que eu quero na minha vida. Porque meu time não faz gol, né? Precisa de um goleiro do time adversário para fazer gol, né? Porque não tem outra alternativa, né? Cara, Conta aí, Marcelo, o que foi isso?
Eu vou até dar minha impressão. O meu time ganhou e eu estou revoltado, eu vou explicar por quê, mas não antes do meu amigo Rodrigo se manifestar como tricolor, né? Líder de fato do Campeonato Brasileiro, com uma belíssima vantagem nas quartas de finais da Copa do Brasil. E aí, Vitão? Vitor, Rodrigo, o teu coração tricolor tá cheio de esperança? Você acredita? Você sabe que eu tô ficando ou é cavalo paraguaio? Não, eu tô ficando cada dia mais esperançoso, ainda com o pé atrás. Mas, pô, tá indo, né? Não tá uma maravilha, mas tá indo, né? Estamos ali, estamos com 3 jogos a menos, né? Disputar 9 pontos, podemos ficar em primeiro, dependendo dos resultados desses jogos. Podemos ficar em primeiro com 6 pontos à frente do segundo colocado. Exatamente. E no caso da Copa do Brasil, né, foi muito legal a gente conquistar mais um espaço, vamos dizer assim, né, mais um estádio, né, para que a gente se considera que a gente está sempre jogando em casa. Eu também. O Maraca é nosso, né? É isso aí. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Assistindo futebol, eu me dou conta que eu tô ficando velho. Por 2 coisas. Porque eu tô cada vez mais rabugento e cada vez mais sem condições emocionais de assistir uma partida na sua integralidade, especialmente do meu clube, claro que é o clube que eu torço. Cara, aquele jogo do São Paulo de ontem, aquele gol que o São Paulo fez, é um sentimento maluco esse meu. Porque, claro, São Paulo ganhou o jogo e tal, mas me desperta uma revolta. Eu gostaria, aí, os mais jovens, especialistas de futebol, alguém que conseguisse me explicar o seguinte: por que um time sai jogando com 3 jogadores e um goleiro de dentro da pequena área na hora de bater um tiro de meta, vai tocando a bola até o meio de campo, quando chega no meio de campo o camarada dá um chutão lá para a área? Não deveria ser o contrário? A gente joga, tentar tocar a bola no campo do adversário, porque eu sou velho, né, daquela época de que bola para o mato, que o jogo é de campeonato, né? Aquele goleirinho ontem lá, o camarada saiu dos coeiros ontem. Tá colocando a camisa de um grande clube contra o Flamengo. Tá disputando uma quarta de final de Copa do Brasil, jogando em casa. 47 minutos. Filho, dá um bico nessa bola. O cara quis dar um rolinho no centroavante do time adversário na pequena área. Me desculpa, ninguém me explica um negócio desse. E ainda vai dar entrevista todo pimpão. Eu ficava sentado lá chorando uns 3 dias. Não, ele tem personalidade. Não, vai falar, tem personalidade. Quer dizer, realmente é uma inversão absurda o que está acontecendo no futebol. E assim, eu sou São Paulino, quero muito que o Fernando Diniz seja o cara mais sortudo do mundo, calei minha boca, mas pelo amor de Deus, eu não consigo acreditar, porque a diferença do São Paulo para o Flamengo ontem foi o seguinte: as 3 chances que o Flamengo tem, eles perderam, nós fizemos a nossa. Então era para ser, sei lá, uns 5-2, né? E eu acho que esse Fernando Diniz repete um pouco a história lá do livro do Levir Cooper, não sei se vocês sabem, né? Uma história que ele conta no livro dele, que ele estava num jogo lá e um camarada na alambrado gritando: burro, 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 o jogo inteiro xingando o Levir Cooper. O Levir Cooper fez uma substituição, o cara que ele entrou lá foi lá e virou o jogo. Aí o Levir Cooper virou para o alambrado e falou: e agora? O que você vai falar? Ei, burro com sorte, hein? Entendeu? Então, eu acho que o Fernando Diniz tem um anjo da guarda, meu amigo, do tamanho de um condor, do tamanho de um 737, porque ontem, se fosse 4-1 para o Flamengo, estava normal, pelas bobeadas que São Paulo deu, mas vamos torcendo, vamos seguindo em frente. Chegamos nas horas das dicas aí, das citações, das bolas dentro, da bola fora. Quem que começa, hein? Alguém se candidata? Já que ninguém se candidata, lá vou eu. Vai aí, Xará, é você mesmo. Vai lá, deixa eu... Cadê? Eu tenho que share screen aqui, meu. Peraí, deixa eu autorizar, desculpa. Já devia ter feito isso aqui logo no começo do nosso bate-papo. I'm so sorry. Manda ver, Xará. Vamos ver aqui. Bom, minha dica vai para esse livro. Eu comecei a ler agora, na verdade, mas o livro é muito bom. Bom, para quem gosta do tema, né? É um tema inesgotável, batido, né? Mas ele é um livro, acho que tem umas 2.000 páginas, por aí, 1.500, sei lá.
porque ele vai fazendo esses 2.174 dias, são exatamente 2.174 dias, ele vai contando dia a dia a guerra, né? Caraca. Dia a dia. Então você não tem noção, e ele vai pegando detalhes que ele foi levantando, né? Então, coisas assim do dia a dia, sei lá, você sabia, por exemplo, que a Inglaterra prendeu todos os italianos que moravam em Londres, Nunca soube disso. chefe de cozinha, tal, todo mundo, todos os italianos entre 18 e 70 anos de idade foram presos, e depois foram deportados para o Canadá. Aconteceu alguma coisa parecida com isso com os japoneses dos Estados Unidos, né? Também. Uma vez eu vi até um filme, eles fizeram, não vou dizer um campo de concentração, mas fizeram uns acampamentos, né? Em que os japoneses eram direcionados para lá. Exatamente. Então, uma coisa assim. E tem vários detalhes horrorosos, né, da invasão Eu tô ainda em setembro de 1940, né? Então, Nossa, tem chão ainda aí, hein? Tem chão ainda pela frente, porque ele vai exatamente dia a dia, o que vai acontecendo em cada dia e tal. Muito bem feita, a pesquisa assim monstruosa, né, de detalhes, e às vezes, claro, esses livros da Segunda Guerra, eles focam, eles têm uma análise e tal, aqui ele não tem análise, ele vai descrevendo o que vai acontecendo, então é como se você estivesse lendo os jornais da época. Que legal. É muito, muito bem feito, muito, muito interessante mesmo, para quem já leu bastante coisa, ter uma noção cronológica, né, da coisa. Deixa eu passar aqui. Bola dentro é o resultado, para mim, foi o resultado da Pfizer, né? 90% de eficácia da vacina, que dá realmente uma esperança de que a gente pode chegar em algum lugar, não só da vacina da Pfizer, mas de outras, né? Então, isso eu acho que é bem interessante. E bola fora, que eu acho que pode ser aí meio controverso, para mim, eu escrevi isso inclusive num post, a forma como o Trump tem se posicionado para impugnar ou tentar impugnar a eleição, ou levar os resultados da eleição serem considerados, enfim, no tapetão fraude, né? A palavra fraude. Porque, claro, ele está no direito dele de contestar resultado, ainda mais em vários estados onde teve um resultado apertado, pedir recontagem, tudo isso faz parte do jogo. Acho que o que não faz parte do jogo é colocar em dúvida o processo eleitoral em si, né? Dizer que está sendo roubado, né? Eu acho que tem uma fronteira aí que não deveria ter sido ultrapassada e deixa sob suspeição um processo eleitoral na maior democracia do mundo, com milhões se não milhões, milhares de auditores, né? Desde o próprio sistema judicial até os delegados dos partidos, né? Então não me parece que seja algo adequado. E por fim eu lembrei do Chacrinha, né? Quando eu ouvi tudo que o Bolsonaro disse essa semana, quem não se comunica se estrumbica. Eu acho que o Bolsonaro deveria aprender. Ele sabe se comunicar, obviamente, né? O cara que fala a linguagem do povo, mas tem que ter algo a mais aí que não está tendo, né? E como eu disse, tem uma certa corrosão da sua autoridade quando faz isso, né? Bom, quem é que fala agora? Você, Cleveland, vai lá. Eu vou ser muito direto e objetivo. Tá? A bola lá dentro, o Guterman já trouxe, né? Concordo integralmente com ele, eu acho que isso é um alento, é um estímulo, é um incentivo, então, para mim, isso é a bola dentro da semana, sem dúvida. A bola fora, eu fiquei muito em dúvida entre o Trump, pelas mesmas razões que o Guterman, e o Bolsonaro. Dado que o Guterman já deu o mesmo motivo que eu tinha com o Trump, eu vou levar para o Bolsonaro. Cara, é tão surreal você ver o que o Bolsonaro falou essa semana,
pensar sobre o ponto de vista da família que teve uma perda, pensar sobre o ponto de vista de militares que tiveram que ouvir um monte de bobagens e memes, pensar sobre o ponto de vista de tudo. Para mim, a bola fora vai, de fato, para o Bolsonaro, assim, com louvor, né? Se bem que o Trump também seria com louvor. Os dois, essa semana, assim, se superaram. Frase, eu não tenho nenhuma frase assim, específica, mas como eu não tenho nenhuma frase assim, motivadora, digamos assim, eu vou usar a do Bolsonaro, né? Cara, se não tem saliva, vai pólvora, é uma grande piada, né? Não dá para falar muito mais do que isso. E dica da semana. Eu acho que eu não consigo dar uma dica essa semana, porque a semana está tão conturbada, mas o que eu posso dizer assim eu tenho conversado com amigos que estão na linha de frente, médicos, por questões de formação e tudo mais, e eles têm me avisado, olha, em São Paulo, particularmente, na cidade de São Paulo, a quantidade de pessoas que estão procurando hospitais, que têm sido de fato internada, tem aumentado. E eles têm me dito o seguinte, quando eles perguntam qual a razão disso, é descuido, é festa, é aglomeração e coisas do tipo. Então, se puder, pelo menos evitar, não é deixar de viver, mas é tomar um pouco mais de cuidado, pensar um pouquinho mais que pequenos detalhes podem importar. Acho que a dica vai nesse sentido, tenta se cuidar, só isso. Profilaxia. E aí, Rodrigão? Assim, bola dentro é falar da vacina, já falaram, né? O problema de ficar para depois é isso, né? Tem sempre aquele viadinho lá que acaba falando o que a gente vai falar, né? Bola fora, eu vou dar 2 bolas fora. Vou falar duas bolas fora. A primeira, do meu ponto de vista, é o Colégio Franco-Brasileiro do Rio de Janeiro, que mandou uma circular para os pais dos alunos, dizendo que ia implementar a política sei lá, neutralização de gênero. Eu não sei nem como dizer isso. Cara, não sei nem o que comentar. É um retrocesso. Você imagina você pagar para isso, cara? Porque sem você pagar, só de ouvir, já não é legal. Agora, você imagina você pagando um boletim que não deve ser barato? Cara, é muito louco. A outra bola fora é o ataque que a Gazeta do Povo aí está sofrendo pelo Giants, alguma coisa. Sleep Giants. Que é um grupo de pessoas anônimas que resolveram fazer justiça com as próprias mãos segundo os seus conceitos, né? É isso, no fundo é isso. Eles acham que e que está um pouco, vamos dizer assim, está conectado também ao negócio do colégio, dessa questão de pessoal do bem, esquerdista, essas coisas, né? Eles estavam primeiro perseguindo empresas, né? Agora começaram a perseguir jornalistas, né? Jornalistas e órgãos de imprensa, né? Jornalistas e órgãos de imprensa, no caso, né? O que acontece isso daí? Tem o texto da Madeleine lá, muito bom, que a gente tem que se pôr contra esse tipo de cancelamento, né? Em particular contra o anonimato, porque é muito bom ser anônimo, né? É muito bom, você não tem nenhuma responsabilidade com respeito a isso. Então, essas são as minhas 2 bolas fora. Essa semana está confusa, eu não tenho nenhuma dica aí boa para passar aí para você. Posso transformar sua bola fora numa bola dentro? Pois não. Vamos dar, no seu caso, aí a bola dentro para a Madeleine, lá pela autoria do artigo, muito pertinente. Né? Então, bola fora para os Sleep Giants e para os covardes que se escondem no anonimato, e bola dentro para a Madeleine. Bom, alguma dica, Rodrigão? Não, essa semana tá confuso, cara. Não consigo nem assistir seriado, mas tá difícil. Diga aí, nem Rodrigão. Eu tomei. E aí, Victor, é com você, Lombardi. Bola fora. Cássio Nunes, mostrar eu aqui na miúda, meu. Eu aqui na miúda, ó, anotei, ó, tá aqui, ó, Cássio, ó, vem aí. Vou tirar a bola lá dentro, eu vou tirar também. Ó, aqui, ó, STF Cássio, ó, tá anotado aqui, ó. Sempre tem alguém para falar na frente. A bola dentro, você que muito respeitosamente fez um bullying elegantíssimo
Há para com a controvérsia. minha pessoa hoje. Eu fiz um gesto de Olha só amizade. que a, a contrapartida, a bola dentro eu vou dar para o garoto Brenner. Fez Bolão 2 esse gols, moleque. carimbou o Rogério Ceni, que eu espero não tenha nem um pouco de sucesso no Flamengo, espero que seja um fracasso. E desculpa aí, mas é isso que eu espero. Eu vou sempre torcer para que os treinadores do Flamengo sejam um fracasso. E o cara não só fez os 2 gols, como ele tem salvo o meu Cartola. Ah, que é o mais importante. Eu tô fora, eu desisti. Então a bola dentro é para o Brenner. A dica, também estou sem tempo, faz tempo que eu não estou antenado aí nas questões de seriados. Eu andei vendo um mais leve esses dias. Ufa, também, pensei que você também ia acertar o que eu vou falar. Não, é o tal do... que assim, é um bem engraçadinho, assim, mais leve mesmo, para você dar uma desanuviada, é aquele Emily em Paris. Eu já ouvi muita gente falar também. Eu já dei uma essa... comédia. Você já deu a dica? Eu não sabia. Algumas semanas. Não, mas mas reforça, porque é muito legal. É sem compromisso, eu acho que é muito legal. Sem compromisso, é verdade. Bom, Passou na bola para o Marcelo. A minha bola fora, meu amigo Victor, vai ser uma bola fora dividida, né? Todas essas bobagens aí, todas essas falas que não cabem muito bem na boca de um presidente, ditas pelo Bolsonaro, acabaram ofuscando um pouco. Então, se a intenção era essa, a gente não sabe. Mas eu divido aqui a bola fora com meu amigo Victor, que é a atuação do ministro Cássio Nunes, né? Foi indicado para o lugar de Celso de Mello. Então, assim, tirando, né, da Lava Jato do Rio de Janeiro um processo. Então, ali já e agindo em acordo ali com Lewandowski, já é um sinal de qual é a função dele ali no STF. Acho pouco provável que o tempo nos mostre coisa diferente. A bola dentro vai ser para a jornalista Paula Schmidt, que assina hoje um artigo no Poder 360, em que ela aponta ali, com bastante lógica e alguns elementos, que a imprensa, de forma geral, o jornalista, estaria refém do The Intercept, né? Porque supostamente ali naquelas gravações que foram pegas teria muito jornalista ali no trato com as suas fontes e talvez em práticas não tão defensáveis assim. Ela centra fogo ali na Mônica Bergamo, né? Mas também menciona o Reinaldo de Azevedo. Acho que vale a leitura, entrar lá no site Poder 360. Eu dou a bola dentro para ela, porque ver um jornalista questionar a imprensa de maneira tão corajosa e fazer um negócio cada vez mais caro, que é jornalismo, né? É uma coisa rara. Então, acho que a minha bola dentro vai para ela. A minha dica vai para um seriado da HBO, não sei se vocês já ouviram falar, chamado O Negócio. É um seriado picante para um público adulto que fala de prostituição de alto luxo. É bem interessante, vale a pena. Mistura um pouco de mercado financeiro, IPO. Tem algumas coisas que, para quem é do mercado financeiro, soam fantasiosas, mas ainda assim vale a pena assistir. E para encerrar, a minha frase como um amante do futebol e que está vivendo uma situação meia dúbia, né? Porque o Rogério Ceni é o maior ídolo da história do meu clube, então não consigo não desejar sucesso para ele, mas isso aí para no dia que ele estiver jogando contra o meu tricolor, né? Então, assim, mas eu estou numa situação contraditória. Meu time ganhou ontem em cima de um erro do adversário, mas um erro que me revoltou, né? Que é um erro que é a irresponsabilidade, como diz o Milton Neves, com a coisa mais séria que tem das coisas que não são sérias, que é o futebol. Né? Então, a frase que eu encerro aqui o nosso bate-papo é bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Meus amigos, muito obrigado aí pela gente ter se encontrado pela 26ª vez, que venham outras tantas, até quinta-feira que vem, quem sabe, com o noticiário um pouquinho mais leve. Mas é isso aí. Cleveland, Rodrigo, Victor, meu xará Marcelo Gutermann, um grande abraço para vocês todos. Tenham uma boa semana e até semana que vem, mas a gente vai se falando até lá. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, Até mais. Até mais. Um abraço.